Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o podcast de hoje, vamos conversar sobre a leitura e para isso chamamos o professor Marcelo Silveira, que é voluntário da Nova Acrópole em Curitiba, no Paraná. Oi Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, olá ouvintes, obrigado. Marcelo, vamos falar sobre a leitura, esse importante contato com a imaginação, com as ideias. Então vamos começar estabelecendo um critério, para as nossas conversas, como a gente gosta de começar a conversar. Qual é a importância desse contato, da leitura? É um hábito? É um processo natural? Como é que a gente pode entender a importância da leitura para o ser humano? Olha, Pedro, pergunta ótima para a gente começar a nossa conversa. Veja só, quando a gente fala de leitura, geralmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a ideia de um livro e uma pessoa lendo esse livro, um texto, palavras, etc. Mas, bem da verdade, o tempo todo estamos fazendo leituras com as nossas percepções. E esse é um ponto interessante. Você tem um relógio na parede e olha para esse relógio para ver que horas são. Todos nós já passamos por isso, de olhar para o relógio e não ter prestado atenção em que horas eram e ter que olhar novamente. Olhar para o relógio é uma coisa, olhar e ver as horas, outra coisa. Quando eu olho e vejo, a isso eu poderia chamar leitura. De igual maneira, quando falamos de livros, textos, etc., a gente pode relacionar de maneira idêntica. Às vezes olhamos as palavras, passamos o olho pelas palavras, até criamos algumas imagens, mas não assimilamos a informação, não assimilamos o conteúdo, a ideia que ela nos transmite. Isso não seria exatamente leitura, é mais uma perda de tempo, que muitas vezes fazemos chamando a isso leitura e aí depois não entendemos por que não conseguimos fluir, gostar de ir até o fim de uma obra e assim por diante. Por outro lado, se aprendemos a assimilar, a nos concentrar sobre as ideias, as imagens, a desenvolver o nosso imaginário para construir as imagens que as obras nos trazem, vamos desenvolvendo essa capacidade não só na leitura de um texto, mas também em distintas capacidades de leitura que podemos desenvolver em todos os aspectos da nossa vida, como fazer a leitura de uma situação, fazer a leitura de um momento da nossa vida, fazer a leitura de uma circunstância X ou Y que se apresenta e qual a melhor solução a se tomar nesse processo. De qualquer maneira, o nosso interesse aqui é falar da leitura tal como ela é bem conhecida, a leitura de obras, a leitura de livros, é o nosso assunto principal. Eu diria, Pedro, que existe uma ideia, uma opinião geral, não vou dizer que ela é equivocada, mas ela poderia ser redirecionada, que é justamente a ideia de hábito de leitura. Um hábito é uma ação que eu realizo de maneira geralmente mecânica, após muitas repetições. Então você pode ter o hábito de escovar os dentes, o hábito de palitar os dentes depois de uma refeição, o hábito de tomar café em determinado momento. O fato de possuir um hábito não significa que o objeto do hábito seja algo positivo. Temos o hábito de comer todos os dias, a necessidade e também o hábito. Às vezes a gente come por hábito, não está com fome ou não precisa de algo e vai lá e come mesmo assim por hábito para provar, bebe algo por hábito para provar, para sentir o sabor. E é de se perguntar se esses hábitos são efetivamente saudáveis. No que toca ao tema da leitura, eu prefiro colocar o assunto não como um hábito, e sim como um exercício. Porque por hábito nós vamos olhar para os livros tal como olhamos para o relógio e não vemos as horas, Vamos repetir, não entender a profundidade daquilo que o autor muitas vezes está nos trazendo. Em compensação, se colocamos a leitura como um exercício, um treinamento diário, curto que seja, aí a leitura pode nos trazer todos os benefícios próprios que ela provê. Dentre eles, o cultivo da própria concentração, a ampliação da nossa memória, o cultivo da nossa imaginação,
em muitos aspectos, a capacidade de reflexão profunda, a capacidade de ficar em silêncio com uma ideia durante um longo tempo, etc. São muitos os benefícios que a leitura nos traz. Sempre quando ela é enfocada como um exercício, que pode ser, como qualquer exercício, aprimorado a cada dia, aprimorado a cada nova experiência. Ou seja, Marcelo, quando a gente estabelece um hábito, seja esse hábito qual for, inclusive o da leitura, não necessariamente isso vai potenciar a nossa possibilidade de nos aprofundarmos, né? E como você comentava, há um senso comum de que o nosso momento histórico lemos pouco ou somos mais superficiais nesse sentido. Como, desde esse ponto de vista, a gente poderia refletir sobre esse tema em relação à nossa cultura? Isso é um ponto interessante também, Pedro, porque tudo vai depender da perspectiva com a qual olhamos para as coisas, né? Se falamos em termos numéricos, nesse momento lemos muito. Se considerar a leitura de texto o que define a leitura, lemos muito, lemos mensagens, e-mails, blogs, comentários nas redes sociais, etc, etc. Quase tudo se dá por mensagem de texto hoje em dia, inclusive muitas vezes preferimos o texto à fala, né? A troca oral efetivamente. De igual maneira, existe muita leitura de notícias, muita leitura de livros. Todos os dias são publicados milhares de livros ao redor do mundo. Milhares todos os dias. É um volume quase que assustador. Gutenberg, séculos atrás, ficaria assustado imaginando a quantidade de livros que nós somos capazes de publicar diariamente no nosso momento histórico. E isso é um ponto interessante porque, assim como a escassez é um problema, e vamos colocar aqui como referência a experiência da Europa medieval, que em grande parte sofreu de escassez até a invenção da imprensa, né, de acesso a obras, em comparação com o nosso momento, que é o de excesso de publicações, o excesso de informações, o excesso de textos, tanto um extremo quanto o outro extremo, eles são tanto problemáticos. Porque quando eu não tenho, eu não posso acessar. E quando eu tenho demais, eu não sei o que acessar. E, obviamente, no meio de milhares e milhares de publicações e coisas que vão chegando, é muito difícil, ainda mais para uma pessoa que não está habituada, educada, não possui alguém que conhece um pouco do assunto e pode instruí-la, saber o que vale e o que não vale a pena ler. E aí volta ao assunto do hábito que nós falávamos agora há pouco, porque se eu leio por puro hábito, pode ser que eu esteja lendo coisas que talvez não me façam assim tão bem, não sejam assim tão saudáveis. É sabido, por exemplo, um dos recursos que agora já não está mais tão em voga, mas foi moda há alguns anos atrás, que é o desenvolvimento de blogs, né, como que diários pessoais, de opiniões e assim por diante. Muitas vezes levaram pessoas a perspectivas extremistas na sua visão, seja ela de religião, de política ou qualquer coisa do gênero. Por quê? É um método bastante curioso e às vezes não de todo consciente por parte do autor. Ele compartilha reflexões e pontos de vista com os quais você concorda e se encanta com isso, e vai se acostumando a ler esses textos e de certa maneira, se habitua a esse tipo de leitura. Isso gera o que a gente poderia chamar de dependência intelectual, né? Você se habitua com isso. Também acontece com canais de redes e assim por diante. E aí você vai se habituando com essa linguagem, com essa forma de argumentação. E com o tempo essa pessoa muda de opinião ou começa a expressar opiniões que antes ela não expressava, ou surge uma circunstância no mundo e ela começa a opinar sobre essa circunstância e você não tem ainda uma opinião formada. Porém, como você tem essa relação de dependência, está encantado com aquela forma de argumentação, você não para refletir a respeito, simplesmente vai acompanhando o ponto de vista daquele que está provendo as informações, os argumentos que te encantam e que atualmente está habituada. E dessa forma, infelizmente, o hábito pode se transformar em algo extremamente negativo. Volto a repetir, assim como isso poderia ser conduzido para algo muito bom, de educação, de formação, de cultura, ou de uma visão realista, objetiva e até mesmo crítica de certos fatores, às vezes nos leva a uma visão fanática ou extremamente frágil, em que a gente se coloca em uma postura de fragilização, de limitação, começamos a aceitar doenças que não temos para nós e, de certa maneira, adoecer, porque as doenças psicológicas bem podem vir daí, não somente de questões físicas, mas de ideias que começamos a cultivar na nossa mente.
Tal como o teu hábito de comer todos os dias não é garantia de uma dieta saudável, ou como um salgado, uma fritura, um negócio todos os dias, isso não é garantia de uma dieta saudável, embora seja alimento. Né? De igual maneira, ler todos os dias e ler toda hora, um pouco por puro hábito, se não temos um certo critério do que estamos lendo e uma capacidade de reflexão e de assimilação daquilo que estamos lendo, também aí podemos ter um grave problema. É um ponto interessante que eu queria comentar ainda sobre isso que você falou, dessas opiniões que nós temos, né, a respeito do nosso momento, que é o ponto de vista dos próprios grandes leitores. Geralmente os grandes escritores são os grandes leitores, e aí você tem uma espécie de história da leitura quando lê esses autores falando a respeito da literatura da sua época. E é uma constante, especialmente nos últimos séculos, de que muitos autores questionam a literatura da sua época. Não toda ela como um ponto crítico, dizendo que toda a literatura é má, mas entendendo que a literatura tende a um caminho, tende a uma direção que eles consideram cada vez mais superficial. Essa perspectiva ela vem de duas nuances possíveis. Uma delas é de uma tendência que nós temos de sempre pensar que o passado era um pouco melhor do que o momento presente. E isso, em certo aspecto, tem o seu fundamento. Em muitos pontos o passado pode ser melhor, em outros pontos ele pode ser pior. Né? E também advém de uma característica do que ocorreu nos últimos séculos com a literatura, que foi a massificação da literatura, que tem um aspecto positivo, a chegada da leitura, da possibilidade da leitura a um número cada vez maior de pessoas, mas também a transformação da arte da literatura em um produto. E o que acontece com qualquer arte que se transforma em produto? O produto tem um objetivo que não é transferir ou transmitir uma ideia, mas vender-se enquanto produto. Ele precisa encontrar alguém que tenha necessidade disso. E quando o produto quer ser vendido, ele não vai ser o melhor e o mais profundo possível, e sim aquele que vende. E geralmente aquele que vende, de maneira massiva, é aquele que é mais fácil, é aquele que é mais atraente. E quando a gente fala daquilo que é mais fácil e que é mais atraente, muitas vezes a gente vai cair nos aspectos de vulgaridade do ser humano, porque vulgaridade existe em todos nós. Você tem um público maior relacionado a isso. Quando eu falo vulgaridade, isso envolve inúmeros assuntos e a forma de tratar inúmeros assuntos. É interessante quando você lê autores e autores e vê como uma obra, não vou citar títulos e autores para não gerar nenhuma polêmica, mas você vê às vezes um tema como a morte sendo tratado com total desdém, sem significado, de maneira completamente supérflua, não estou falando irônica ou cômica, mas supérflua, né? De um autor que trata a morte com a devida reflexão, com os devidos pontos de inflexão, de profundidade. Isso muda completamente a tua forma de ver, porque uma leitura pode mudar a tua forma de ver. E desde a perspectiva que você assimila a partir dessa leitura, a depender do grau de imaginação com que você vive essa experiência, a nossa mente compreende essa experiência como real e assimila essa ideia, assimila essa imagem como uma verdade para nós. E é por esse motivo que a literatura sempre foi e continua sendo, ainda que em novos moldes, de um poder gigantesco para o ser humano, para bem ou para mal, a depender do uso que se dê dela. E como a gente não pode garantir os usos que cada autor, que cada meio de comunicação utilizam, é importante que o leitor, que esse elemento passivo que somos todos nós, que recebe a informação, que recebe o texto, que realiza a leitura, tenhamos a capacidade de desenvolver uma visão analítica, crítica, em termos de análise, reflexiva em relação daquilo que nos é ofertado. E realmente busquemos interpretar os textos, não por opiniões imediatas que são colhidas da nossa mente acelerada e da nossa fantasia, mas de um processo gradual e lento de reflexão, porque a reflexão ela exige tempo. E esse tempo é talvez o tempo de amadurecimento da nossa consciência,
de gerarmos critérios, né, Marcelo? Então, como selecionar, né? Bem, temos muitos estímulos, também o da leitura, também as várias formas de leitura. Como selecionar e como a filosofia pode nos ajudar a gerar esses critérios de escolher aquilo que de fato vai contribuir para a minha experiência humana, né? Seja no gênero que seja da forma que seja. Eu trago comigo, Pedro, uma máxima que eu compartilho contigo e com todos os nossos ouvintes, se lhes for útil. Os clássicos nunca nos traem. E por que eu uso isso como uma máxima de vida e de leitura? Porque nós que somos filósofos à maneira clássica, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, vamos aprendendo a amar o clássico, entendendo o que significa clássico, que não está definido por um período, embora existam períodos na filosofia, na história, na música que chamamos clássico. Senão que o entendimento de que clássico é aquilo que se resguarda ao longo do tempo, porque tem algum valor. Então, milhões de coisas são ditas, escritas, publicadas. Algumas vão permanecendo e vão renascendo, permanecendo e renascendo, permanecendo e renascendo, indiferente da cultura, do momento. Se elas permanecem e renascem, é porque os seres humanos desses momentos encontraram algo de valor nessas obras. Então, teve valor há 2.000, 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, tem valor hoje, possivelmente vai ter daqui 50, 100, 200 e 300 anos, enquanto essa obra ainda tenha algo a dizer para essa estrutura de pensamento, para essa forma de ver o mundo que é a nossa e que, em última instância, não é tão diferente quanto há 1.000, 2.000 ou 3.000 anos atrás. Em termos de estrutura de pensamento. Não mudamos tanto nesse aspecto. Basta ver os temas que são abordados pelos filósofos de 500 a.C. e assim por diante. Continuamos com as mesmas indagações. Então, quando falamos de critério de seleção, existem muitos fatores. Um fator pode ser o gosto pessoal, a escola da qual a gente participa, o tipo de formação que temos, o tipo de interesse que temos. Mas o que forma a capacidade de leitura de uma pessoa, no meu ponto de vista, Pedro, é a capacidade de ler os clássicos. Por quê? Por serem clássicos ou imortais, como chamamos às vezes na literatura, são em si uma escola de formação que nos ensinam a ler, nos ensinam a entender a leitura. Vejamos, boa parte do que a gente chama de literatura técnica, na profissão você lê literatura técnica, na filosofia boa parte do que lemos é literatura técnica, né? Não é uma prosa, não, é literatura técnica, explicação de conceitos, reflexões e assim por diante. Ela deriva de um estilo literário muito explorado por Aristóteles e outros filósofos da Grécia Antiga e que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Pois bem, mas antes de Aristóteles tinha o seu mestre que era Platão. Platão escreveu a sua filosofia num método que não era exatamente técnico, mas também não era de todo poesia, que foram os diálogos. Toda obra platônica ela não é uma prosa, né? Ele é um diálogo, uma espécie de rima de ideias que vai articulando com imagens, com mitos, com metáforas, para que a gente consiga construir a imagem daquilo que ele está nos dizendo. Platão demarca um ponto de transição importante nas estruturas de pensamento, dos modos de ver o mundo. Antes de Platão estão os pré-socráticos. Sócrates, obviamente, os pré-socráticos. Nome genérico que a gente dá para filósofos que viveram logo antes de Sócrates ou conjuntamente com ele, mas que ainda pensam em uma outra estrutura, que alguns chamam de pensamento mítico ou pensamento simbólico. E é interessante porque quando lemos os fragmentos que chegaram até nós dessas figuras dos pré-socráticos, geralmente esses fragmentos estão em forma de poesia. Esses poemas sobre a natureza todos foram narrados em forma de poesia. Antes deles, na Grécia, está Hesíodo e Homero, que construíram a cosmovisão grega, a estrutura de visão do cosmos, de Deus e dos deuses, da história humana e tudo mais, a partir do verso, a partir do canto. Não vou entrar no mundo oriental, que segue exatamente o mesmo padrão, como Mahabharata, Ramayana e assim por diante. Vamos encontrar essa estrutura mítica prévia ao pensamento técnico em todos os tempos. Pois bem, lá nessa antiguidade,
grega, nós temos um Homero que narra, que canta, e não vamos entrar aqui no mérito se existiu ou não existiu, vamos falar de Homero como a ideia que existe, né? Como autor, inspiração de Ilíada e de Odisseia. E quando você lê a Odisseia e entende um pouco da Odisseia, que é uma história, a narrativa de Odisseu, acabou a guerra de Troia, ele está tentando voltar para Ítaca, está tentando voltar para casa, né? E passa por todas as suas peripécias, provas e dificuldades até que reencontra o lar. Ali nós encontramos a matriz de praticamente toda a literatura que vai se desenvolver posteriormente em outras formas. É muito interessante quando você lê Homero, perceber que praticamente toda a literatura subsequente, ainda que assuma novas formas, novos estilos que nós fomos criando ao longo dos séculos, continua seguindo uma certa estrutura, um certo padrão de enredo, porque esse padrão de enredo faz sentido para nós. E as coisas precisam ter sentido para que captem a nossa imaginação, para que captem o nosso interesse. Então é muito interessante ler os clássicos, porque os clássicos em si são a própria escola de formação da leitura. Às vezes nós incorremos no grande erro, modismo muitas vezes, de ler livros que falam de livros ao invés de ir nas fontes. Então eu já assisti todos os vídeos sobre a Odisseia, já li todos os comentários sobre a Odisseia, já vi os filmes, as séries, o livro que fulano, Beltrano e Beltrano escreveu sobre Homero, sobre a Odisseia, mas eu não li a Odisseia. Porque talvez, não sei, eu acho que eu não posso tomar contato com essa obra. Ou talvez eu tenha me confrontado com a primeira página e me assustado, e não dei chance para minha própria mente, minha imaginação se cultivarem nesse exercício, porque por hábito a gente não vai ler a Odisseia. A não ser que tenha sido muito educado desde criança para isso. Vai ser por exercício. E ao começar a ler um verso, outro verso, uma página, outra página, um canto, outro canto, a nossa mente vai se habituando com essa estrutura, porque é uma estrutura natural, rítmica, que cultiva imagens em nós, e daqui a pouco nós nos vemos na pele do próprio Odisseu ou de algum dos outros heróis, e começamos a fazer parte dessa história. Então, Pedro, uma pergunta, como que a filosofia nos ajuda a definir, né, a selecionar uma boa leitura? Bom, os clássicos nunca nos traem. É uma boa referência de início, porque a partir dos clássicos aí sim podemos transcender, ir a outras obras, a outros autores, a depender, a partir daí, do gosto que a gente vai cultivando, dos interesses que nós temos e assim por diante. Então, Marcelo, para caminharmos para o final da nossa conversa, falamos bastante sobre exercício. O que você indica em termos de exercícios que podemos fazer para tomar contato com esse conceito do atemporal? Com essa ideia que, ainda que tomemos contato e pode nos assustar no primeiro momento, né? Mas que vão ser importantes para nos aprofundarmos, para exercitarmos essa nossa forma de entrarmos para dentro, com perdão da redundância, de nós mesmos. Olha, obviamente a gente não tem como saber a característica de cada um dos ouvintes que estão aqui com a gente agora, porque a perspectiva de cada um muda a resposta a essa pergunta, né? Eu diria que seria muito importante definir um exercício para si de acordo com a sua realidade. Por exemplo, eu não leio nada, nunca li, tentei uma vez ou nunca tentei. Bom, vamos ter que pegar algo muito simples. Talvez literatura juvenil e sem vergonha por isso. Uma obra adaptada, um livro de contos curtos, algo que pode funcionar para todos, embora seja quase da nossa época, já tem se tornado clássico, é esse poeta tão famoso chamado Khalil Gibran. A gente fala bastante dele, né? Um poeta filósofo muito, muito interessante. Ele tem uma obra chamada O Profeta. O Profeta, alguns só conhecem alguns trechos, alguns capítulos e pensam que é um livro de poesias. Na verdade é uma pequena história. E o grosso da obra é o momento em que o profeta, essa figura, começa a responder às pessoas que lhe fazem certas perguntas antes de partir na sua jornada. Não vou ficar dando spoilers de toda a história. Mas o que é interessante, tem capítulos curtos, tem um tom de profundidade, trabalha com metáforas e imagens, é uma obra curta. Para quem está começando a cultivar-se enquanto leitor, pode ser uma obra muito interessante.
eu já sou um pouco cultivado, eu queria algo um pouco mais desafiador, mas que prenda a minha atenção. Olha, uma excelente leitura é Victor Hugo, francês. Muita gente conhece as histórias dele por causa dos filmes, né? Notre-Dame de Paris, que é a história do Corcunda de Notre-Dame, ou os Trabalhadores do Mar, acho que não tem filme, tem dos Miseráveis, né? Que tem até um musical muito famoso. Os Trabalhadores do Mar é uma obra que pode ser muito interessante, especialmente a quem gosta da ideia de aventuras solitárias, de pessoas que são capazes de superar a si mesmas em prol de um objetivo, de uma finalidade. A obra tem as características da sua época, uma obra do romantismo, e por isso a gente tem que conceder uma certa desculpa por o Victor Hugo usar os moldes que na época eram os moldes literários, né? Quem vai ler ou quem já leu vai entender o que eu estou falando no início e no final da obra. Mas o desenvolvimento do enredo em si é riquíssimo, riquíssimo. Nos prende a atenção principalmente pela capacidade de superação, de criatividade, de engenhosidade do seu protagonista, o Gilliatt. E é um livro de característica quase juvenil, digamos assim, é um livro de fácil leitura. Existe uma excelente tradução feita pelo Machado de Assis. Quase todas as publicações brasileiras são nessa tradução, então não só quem escreveu era muito bom, mas quem traduziu também era muito bom na concepção dos textos, vale muito a pena. Daria para citar outras coisas, como um livro que pode ser muito interessante para reflexão e para experiência. Eu estou falando de grande literatura de romances, né, de histórias, não estou entrando aqui em leitura técnica ou filosófica nesse momento, né? A leitura da própria Odisseia. Hoje a gente tem inúmeras traduções no nosso país. Vale a pena você pegar uma, pegar outra, ou baixar aquele tira-gosto que às vezes as lojas online permitem que você faça. Lê uma página ou duas, vê qual delas se encaixa melhor com a tua forma de entender, escolhe uma delas e encara. Ler a Odisseia e a Ilíada pode ser muito exigente para quem não está acostumado com esses épicos, mas a Odisseia costuma entrar em um padrão de fluidez rapidamente se assim nos dedicamos. Poderia citar algo que também muita gente conhece dos filmes, mas que pode ser muito interessante a leitura, que é do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, né? Para descobrir que a história é muito mais rica, ampla e complexa do que todos os filmes que foram feitos sobre essa temática, e descobrir finalmente o que significa um por todos e todos por um, que é algo mais complexo e mais elaborado do que o que se mostra geralmente nos filmes ou, enfim, nos ditos populares. É uma obra longa, exige da pessoa, porém é uma obra de literatura jovial. Ela é feita para que você queira e goste de ler essa literatura e traz inúmeras reflexões interessantes. Bom, Pedro, se deixar, eu vou ficar aqui uma hora inteira falando de obras que a gente poderia sugerir. Se dá para usar um pouco mais, poderíamos ir para uma peça de teatro, ler uma peça de teatro e fazer a sua leitura da peça, como, por exemplo, um Hamlet do Shakespeare. É algo que pode mudar a tua vida se você ler essa obra com a devida atenção. Existe uma tradução maravilhosa, existem várias, né? Mas tem uma versão que é do Milor Fernandes, de entrada, para quem nunca leu uma peça de teatro de Shakespeare, pode ser uma excelente forma de entrar nesse mundo. Podemos falar de poesia e aprender a ler um soneto, por exemplo, pegar os sonetos de Camões, uma seleção qualquer de sonetos de Camões, ou, para ser mais fácil, um Vinícius de Moraes, uma Cecília Meirelles, e se propor ler um poema por dia, antes de dormir, ou logo depois de acordar, ou depois de uma refeição, um poema que demora minutos, 2 minutos para ler, e ainda que não entenda de primeira, retomar e reler no dia seguinte, refletir um pouco sobre aquilo, e com o tempo a nossa mente vai se habituando a esse treinamento, porque é um exercício. Tal como um exercício físico, você não começa correndo maratona, você começa de pouquinho e vai intensificando e acelerando, e a tua própria mente vai começar a dar as direções de para que caminhos seguir fazem sentido para você. Bem, são muitos exercícios então que você nos indicou, nos passou. Evidentemente é um tema muito amplo, como também você comentou, né? É difícil entendermos a realidade de cada um dos nossos ouvintes para passarmos aqui as experiências,
mas a filosofia também, como a gente comentou, nos aponta a possibilidade de refletir bastante sobre esses exercícios e tornar a leitura outro exercício importante para a tomada de consciência. Marcelo, então deixo esse momento final do nosso podcast para o nosso encerramento, para a nossa conclusão do tema. A nossa antiga diretora internacional, já falecida, a professora Adélia, em um momento falando sobre a leitura, nos deixou algo que fica marcado e serve de inspiração para todos nós, quando disse que a leitura permite que você esteja só ao mesmo tempo que compartilha seu ser com todo o universo. Que a gente possa refletir sobre essas palavras e deduzindo naturalmente a importância da leitura para cultivar a leitura em nós, esse exercício tão importante de vida interior. Bem, Marcelo, então muito obrigado. Vamos refletir sobre essa ideia final do nosso podcast e até a próxima. Até a próxima, Pedro. Um grande abraço a todos. Bem, para você que quer ouvir esse podcast completo ou outros episódios do nosso podcast filosófico, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. E também, você quer conhecer o curso de Filosofia para Viver, pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Por lá, você encontra a sede mais próxima de você. Até a próxima! A trilha desse podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se Trio Sonata em Sol Menor, RV 85, número 2, Larghetto.